Boa noite, pessoal. Vamos sentando, começando mais um dia de trabalho, mais um dia de palestra, mais um dia de oração, de elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria, e adquirir conhecimento. Hoje, nessa sexta-feira, então, o Zé, nosso irmão, vai falar sobre o egoísmo. Vamos estudá-lo. Muitos sabem que o egoísmo é o pilar do mal da humanidade, então é muito importante compreender para identificar e trabalhar. Vamos passar para a nossa prece cantada e que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. Hoje a gente recebeu aí um pedido, especial. Às vezes a gente vai pensar assim, não, mas tá batida essa música, que não sei o que tem, mas essa é uma música que tornou o hino, acredito eu, da nossa casa de Umbanda, após o desencarne do nosso mentor, do nosso pai maior, Sr. Manuel. Todo mundo conhece, Casa de Guerreiro, e eu queria que todo mundo que conhece cantasse, para que essa energia alcance aqueles que estão precisando de algum auxílio essa noite. A saudação é a Ogum. Queria convidar todo mundo de pé para a gente fazer a saudação. Saravá Ogum, Ogunhê meu pai. Saravá Ogum, Ogunhê meu pai. Nessa casa de guerreiro, vim de longe pra rezar. Peço a Deus pelos doentes, com fé em batalhar. Ogum salve a casa santa, os presentes e os ausentes. Salve nossas esperanças, salve velhos e crianças. Preto velho ensinou, põe na cartilha de Aruanda, E Ogum não esquecer como vencer a demanda. preto velho ensinou, põe na cartilha de Aruanda, E Ogum não esquecer como vencer a demanda. Ogum, meu pai, Ogum, Ogum, Ogum,
Saravá Ogum, Ogum, meu pai. Saravá Ogum, Ogum, meu pai. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube. Com muita alegria, né? Nós vamos iniciar mais uma noite de muito aprendizado. Peço licença à espiritualidade e peço que eles se façam presente e nossa Mamãe Obá nos ajude a concentrar naquilo que a gente precisa e que o Senhor Oxóssi, né, expanda o nosso conhecimento para a gente absorver e juntos, né, a gente possa estar aprendendo sobre o que é o egoísmo. Acredito que hoje, né, tanto eu quanto todos aqui estamos na condição de aprender. Então, queria a participação de todo mundo. Quem quiser falar, né, é só pedir, levantar a mão, que o Marden leva o microfone, para a gente ficar bem participativo, porque eu acredito que é um tema que vai alcançar e alcança todos nós, né? Então hoje nós vamos falar sobre egoísmo. Essa imagem aí, né? Quem achou essa imagem aí foi o Alexandre, muito bem bolada, que é um ser sem máscara e as máscaras penduradas, que significam as várias faces do egoísmo. Porque quando a gente pensa em egoísmo, logo a gente pensa naquela pessoa que não dá, não doa, né? Só quer para si. E egoísmo vai um pouco além disso. Então hoje a gente tem aí como foco, né, aprender o que é o egoísmo, a definição de egoísmo, quais são essas faces do egoísmo, como a gente pode combater e como que e como Emmanuel descreve também, né, egoísmo. Então a gente vai dar início. A canetinha estragou, então eu vou passar manual. Pedir desculpa ao pessoal aí, né? O que é egoísmo? Egoísmo é um substantivo masculino. Eu gosto da definição do dicionário porque ela nos dá o primeiro direcionamento, né? Um norte. Egoísmo é um substantivo masculino que nomeia um amor próprio excessivo. Ou seja, o excesso de amor próprio é a porta de entrada para o egoísmo, o excesso, né? Que leva o indivíduo a olhar só para as suas opiniões, interesses e necessidades, e que despreza as necessidades alheias. Eu coloquei uma imagem aqui para ilustrar, né? Que seria um ovo caipira, né? E um ovo de granja. Ele passando por cima de todos os outros. A pessoa que é egoísta, ela leva em consideração o quê? O que ela quer, o que ela acha que é certo, aquilo que ela quer para ela, sem levar em consideração o que o outro sente, pode sentir, se o outro vai sofrer ou não sofrer. Egoísmo, a palavra egoísmo, né, até eu e Alexandre conversávamos sobre isso essa semana, vem do latim ego, que significa eu, e o ismo, que seria, o ismo ele é usado como, sufixo que fala, né, Alexandre? Um sufixo para, como se fosse uma religião, um grupo, é o eu enfatizado, vamos pôr assim, né? Então o egoísmo nada mais que é enfatizar o eu, me colocar acima dos outros e de tudo. Vamos falar sobre as várias faces do egoísmo. Narcisismo. Narcisismo é uma das primeiras faces do egoísmo. Egoísmo e narcisismo andam de mãos dadas. Isso porque ambos colocam o eu no centro. São pessoas imersas em si, sentem-se superiores aos demais. Estão sempre se posicionando no centro do universo.
carregam consigo a sensação de que seus interesses devem ser privilegiados, em detrimento dos interesses de quem quer que seja, pois sentem-se mais merecedores. Quando eu fazia essa palestra, comecei a estudar sobre esse tema, eu ficava pensando assim, gente, eu não sou um egoísta. Aí quando eu comecei, eu falei assim, gente, eu falar que eu não sou egoísta é muito errado. Porque eu tenho muita coisa em mim que me leva a ser egoísta. E quando mais eu fui me aprofundando nisso, eu fui vendo quão é importante aquilo que a gente fala aqui, que é conhecer-te a ti mesmo. E quando você vai entrando para dentro de você, que você vai vendo que vocês têm traços do egoísmo, você vai encontrando ali do lado do egoísmo, você vai encontrando traços. Você tem inveja, do lado da inveja, você tem, querendo ou não, nessa encarnação, nós estamos aqui para tratar desses assuntos, não são sentimentos, dessas emoções e também dos sentimentos, claro. Nós estamos aqui encarnados para buscar o equilíbrio das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E quando nós entramos nessa jornada de autoconhecimento, que nós vamos entrando para dentro de nós, que nós vamos buscando ficar buscando mais conhecimento, aprofundando mais em conhecimento, a gente vai adquirindo muita razão. E quando nós adquirimos muita razão, e a razão ela pesa mais do que a emoção, nós tendemos a ser egoístas, porque nós deixamos de levar em consideração o que o outro pode estar sentindo, o que o outro pode estar sofrendo. Nós deixamos de olhar ao nosso redor e focamos em nós. Nós nos tornamos o centro do mundo. Uma das faces do egoísmo é a dificuldade para compreender a dor do outro. Para que haja um entendimento, é preciso a interação de duas percepções, a racional e a emocional. O egoísta, ele entende racionalmente, porém sua percepção emocional não atinge o mesmo nível. Por isso, dificilmente o egoísta muda. O cara já está lá, já acha que sabe tudo, que alcançou, eu já sei disso, ele não quer saber do que o outro está sentindo. É a mesma coisa de quem tem uma empresa, traça uma meta. Ele não está nem aí, eu quero ser o dono, eu quero ser gerente, e ele vai passar por cima de quem ele quer para chegar no cargo que ele quer. O egoísta é assim, ele não olha ao redor, ele só olha para si mesmo. E quando ele olha para si mesmo, não é no intuito de melhorar-se, porque ele já se acha bom. É no intuito de querer mais, porque ele se julga o único merecedor. E estudando isso aí, eu falei assim, gente, vendo as outras faces, qual de nós não está na condição de egoísta? Mais para frente a gente vai ver que Emmanuel, numa classe, numa fineza, ele define o egoísmo como uma das maiores... Qual que é a palavra que ele usa, Alexandre? Das maiores... Fugiu a palavra? Eu penso que a definição mais perfeita que ele usa é quando ele fala que o egoísmo é o monstro devorador de todas as inteligências. Aí eu penso, José, que quando ele fala isso, ele está dizendo assim, o egoísmo em excesso cega-me a capacidade de olhar, de tomar decisão, de fazer julgamentos. Ele me cega, porque ele é o monstro devorador da inteligência. Se a inteligência a gente já deixou bem claro que é a capacidade de resolver problema, então o egoísta tem dificuldade de resolver os seus próprios problemas. Mas justamente porque ele só consegue enxergar a si mesmo, ele não vê ao redor. Então, ele nesse momento ele anula todos os sentimentos e parte só para a razão.
E qual razão que ele parte? Não a verdadeira razão. Ele parte para a razão dele. Ele se torna o dono da razão. E nisso aí, ele pode estar errado tanto que for. Ele não vai mudar. Dificilmente ele vai mudar. Dificuldade em mudar é uma das faces do egoísmo. A mudança ocorre a partir de algumas emoções. Toda mudança, a gente falou isso na palestra, acho que foi sua, Alexandre, que a gente falou. A Edilene até falou uma frase muito bacana. Toda mudança, ela surge de uma dor, de um sofrimento. Nossa, eu preciso mudar, eu não posso mais continuar desse jeito que eu estou. Desse jeito que eu estou me prejudicando, eu estou sofrendo. Então, toda mudança parte de um remorso, de um sentimento de culpa e principalmente de uma boa autocrítica. Existem duas maneiras da gente aprender. Ou a gente aprende sofrendo, e isso eu escutei hoje, para mim me deu uma ideia muito boa, ou a gente aprende sofrendo, né, acontecendo com a gente, ou a gente aprende vendo que o outro sofreu. Isso não é errado. O outro errou, eu vou no mesmo caminho? O cara caiu no buraco, eu vou atrás? Não. Se ele foi, lógico que você vai desviar. Então, a gente aprende e muda através desses sentimentos de culpa, de remorso, de uma boa autocrítica. Quando a gente fala de egoísmo, o egoísta, dificilmente ele vai se autocriticar. Porque pensa comigo, o cara já é bom, já é o bonzão. Ou ela já sabe tudo, é estudioso, já está lá na frente. Como que ele vai se criticar? Aí, entrando dentro disso que eu falei com vocês, que eu pensando assim, não tem nenhum de nós que foge do egoísmo, todos nós, em alguma parte, é egoísta. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas todos nós temos um pouco de egoísmo dentro da gente. Quando a gente parte para esse princípio, eu pensei assim, poxa, a gente é até egoísta, mas nós, principalmente vocês, ou quem está numa outra casa espírita, ou está na igreja buscando alguma coisa, está buscando esclarecimento, abrir os olhos, buscando se dar uma oportunidade de mudar. Então a gente está no caminho certo, que é o que Emmanuel fala, que a gente tem que destruir o egoísmo. O egoísmo é uma trava da nossa evolução. Que todos os vícios que nós temos hoje, eles têm início no egoísmo. Droga. Onde começa? O drogado dele começa a se drogar. Por quê? Porque ele é egoísta. Ele não pensa no sofrimento da mãe dele. Ele não pensa no sofrimento da família. Ele não pensa no próprio sofrimento dele. Ele é tão egoísta que ele não enxerga que ele está se prejudicando. O drogado. Que não é diferente de quem, às vezes, no meu caso, vou me citar, que sou diabético. Se eu for lá e pegar um achocolatado, vou lá, pego o achocolatado, põe no leite, tapa aquilo para dentro. Estou me prejudicando. Eu estou pensando só naquela vontade, naquele momento, não estou nem aí com nada. Eu não penso nesse momento, estou sendo egoísta a ponto de não pensar que eu tenho um Antônio como a minha responsabilidade nessa encarnação para cuidar. Então, cadê? Nessa hora é que vem que a gente tem que ter o senso de autocrítica. Mas se eu fizer isso agora, quem eu posso estar prejudicando? Como eu posso prejudicar a minha evolução, a minha encarnação nesse momento, por uma coisa às vezes que a gente julga boba? O que o outro de fora fala assim, não, lá, fulano tropeçou ali, mas que bobagem por aquilo ali. Porque quando a gente está na situação do auge do egoísmo, que são momentos, quando a gente está lá no auge, a gente cega, a gente perde a capacidade de pensar fora da caixa. Isso me impede, às vezes eu sou dono do negócio, isso me impede de, por egoísmo, por ego, ou às vezes somente pelo ego,
ferir meu ego, eu deixo de fazer. Eu podia fazer uma promoção disso, mas eu não faço. Por ego. Nossa, eu não sei fazer isso. O Alexandre sabe, eu vou lá perguntar ao Alexandre, mas eu não vou. Porque automaticamente a minha cabeça pensa o quê? Que eu estou me rebaixando, e não. Você está se colocando numa posição de aprendizado. E nós temos uma imensa dificuldade. E não é, eu estou falando de mim, eu acredito que todos aqui, se for buscar em algum momento, podia ter pedido ajuda, deveria, e não o fez por ego. Porque o egoísmo é filho do orgulho. Pode falar, Alexandre. Zé, interessante, ontem a gente teve um exemplo de uma pessoa contrária ao egoísmo, né? Se você quiser falar da nossa cliente, a mulher de 20 anos de loja, né, uma cliente nossa que pediu ajuda, que pediu uma consultoria, e aí você pega assim, uma mulher de uns 55 anos, né? Pedindo conselho para um menino de 24, vamos dizer assim, que você tem 24 anos, eu não, eu vou fazer 40, estou mais velho nesse sentido de idade que eu estou dizendo. Mas o quanto quando você falava com ela, ela te ouvia. Né? Então, se ela fosse egoísta, ela não estaria buscando a ajuda que ela buscou com a gente ontem. A gente ficou quanto tempo lá? 6h30, 6 horas de prazo, mais ou menos. Graças a Deus, né, ela recebeu aquilo e colocou em prática e a vida está mudando. Graças a Deus, né? E continuando aqui, né? Quando o egoísta resolve mudar, é por quê? Quando há mudança, é porque algo está lhe prejudicando. Neste caso, ele muda por interesse próprio. Ele não muda pensando num bem maior. Ele não muda pensando, se eu mudar aqui, né, é aquela frase famosa, eu não sei se alguém souber de quem que é, seja a mudança que você quer ver no mundo. Ele não muda isso, ele não muda por causa disso. Ele muda porque se ele mudar, ele vai se beneficiar. Por isso muitas vezes a gente pensa em egoísmo, a gente pensa em bem material. Porque é uma das maneiras mais fáceis da gente diagnosticar o egoísmo. A contabilidade é negativa. O egoísta ele é exigente, cobram muito e dão pouco. Ele cobra muito e dá pouco. Como que eu vou cobrar se eu não dou? Se eu não tenho moral, como que eu vou fazer isso? O fulano está julgando papel no chão. Que vergonha do fulano jogando papel no chão. É uma vergonha. Mas a hora que não está ninguém vendo, você vai lá, está mascando o chicletinho, tira o chicletinho e joga no canto da rua. Junta as folhas, bota fogo. São pequenos detalhes. É tão sutil, tão sutil. Vamos pegar a vida de cônjuge. Minha esposa direto me chama a minha atenção, eu preciso melhorar muito nisso. Ela fica a semana inteira aqui e eu viajo durante a semana, como vocês sabem. Eu trabalho com representação, né? Junto com o Alexandre. Então, quando eu chego em casa, ela quer o quê? Eu almoço em restaurante, na estrada, todo dia. Mas ela, às vezes, quer ir almoçar fora porque ela almoça em casa todo dia. Então, nesse momento, eu tenho que pesar a balança. Né? Não ser egoísta olhando só o que eu quero. Porque se for olhar pelo que eu quero comer em casa, ficar dentro de casa o dia inteiro. Ela, às vezes, quer sair. Né? Mulher tem disso, eu quero ver gente. Normal. É ou não é? Não, gente, você está desanimado. É ou não é? Ou não tem disso? Acontece só comigo. Aí ela fala assim, eu quero ver gente. Então vamos ver gente, vamos dar uma volta ali, ó. Aí... Mas é tudo igual, Zé. Aí, outra ocasião, você chega lá, nossa, a mulher, olha o menino, lá na casa, mas você trabalha. Aí, às vezes, você trabalha, você chega lá, você não pode lavar uma louça, ou lavar um banheiro, ou fazer alguma coisa para ajudar ela, dobrar uma roupa. Ou ela brinca comigo, Zé, vai cair sua mão se você fizer isso? Não, não vai, larga de ser egoísta, pensar só no seu descanso, só naquilo.
participa da vida da casa, do casal. E a gente esquece, porque a vida está muito corrida. E a gente esquece por quê? Das coisas do casal, às vezes. Quem é casal aí sabe disso. A gente esquece das coisas do casal porque a gente está preocupado com as nossas coisas. Que também é uma forma de egoísmo. Ô Zé, o egoísmo, a palavra que você queria achar é que o egoísmo é a chaga da humanidade, né? Isso. Porque o egoísmo, ele... Quando a pessoa, se eu pegar um ódio de você, é direcionado, né? Eu tenho um ódio do Zé. O egoísmo, ele é uma brasa para a maioria dos nossos problemas. Os outros, as outras más tendências. Porque ele é a brasazinha que vai acender o resto. Alimentar o resto. Por isso que ele é a chaga da humanidade, né? E o egoísta, ele é muito solitário. Ele depende da aprovação do outro. Porque ele se esconde nessa face. Ele quer mostrar que ele é. E às vezes ele nem é. Mas ele quer mostrar. Mas ele é solitário e ele depende constantemente da aprovação dos outros. Porque tem que estar sempre mostrando para o outro que ele pode. Lógica. Por isso que ele é a chaga da humanidade. A gente inverteu os microfones aqui, que esse aí tá falhando. Por isso que eu pensei, o Alexandre teve a sacada bacana da imagem, eu pensei nisso, as várias faces do egoísmo. Porque são máscaras. São máscaras. E qual que é o intuito de uma máscara? Esconder-se. O egoísmo não é excesso de amor próprio? E todo excesso a gente não sabe que esconde alguma falta? Qual que é a falta do egoísmo? Por isso que você falou. Ele é solitário. A gente vai chegar nisso. Mas olha que bacana, né? O egoísmo é excesso de amor próprio. Quando tem esse excesso, no lado, ele é falta de amor próprio. Porque se você se ama e você se entende, você é resolvido. Então esse excesso que ele acha que é um excesso de amor próprio, na verdade é uma falta que ele tem escondendo nesse dito excesso. Entendeu? Verdade. Gente, vocês entenderam? Porque às vezes eu falei alguma coisa que ficou mal entendido. Eles falam que é um excesso, porque ele acha que é esse excesso de amor próprio vulgar, vamos se dizer para ficar mais fácil. E o amor próprio verdadeiro, que é aquele que você você conhece, porque para você amar o outro, você tem que se amar, né? Senão não é amor. Esse falta quem tem egoísmo. Então, o excesso do amor vulgar. Ele acha que é, eu sou o todo-poderoso. Entendeu? E eu vou até pular aqui, que esse aqui a gente já passou. O egoísmo, a gente falou agora, o egoísmo ele é um excesso. E como todo excesso, ele esconde uma falta. Aparentemente, os egoísmos parecem fortes. Não foi o que o André acabou de falar. Mas isso não é verdade. São pessoas inseguras, ansiosas, grande dificuldade de viverem sozinhas. E essa dificuldade de viverem sozinhas, isolam elas de todo mundo. Como você vê, elas vivem o próprio medo. E, por isso, precisam sempre de alguém. Como que eu vou ser egoísta e me colocar acima de alguém se não tem ninguém à minha volta? Então, as pessoas que o egoísta mantém à volta dele é só para nutrir o próprio ego. Que fim triste não deve levar uma pessoa dessa? Que fim triste não espera uma pessoa dessa? Que mantém à sua volta pessoas por puro interesse? É a mesma lógica. Nossa, eu achei muito forte essa colocação. É a mesma lógica do parasita, que não vive sem hospedeiro, mas não dá nada em troca, só tira. O egoísta ele só quer sugar, só vem a mim.
estamos acostumados, agora eu coloquei aqui amor próprio e egoísmo, que nós estamos acostumados a pensar que atender às nossas necessidades é um ato de egoísmo. A gente foi acostumado assim, né? Que a gente atender. É porque existe uma dificuldade, uma linha tênue entre o amor próprio e o egoísmo. Muitos de nós ainda não sabem o limite. Até quando é o amor próprio, até quando eu estou sendo egoísta. Às vezes é tão corrido que a gente nem para pensar nisso. Então eu falei assim, eu vou explorar um pouco desse lado para a gente deixar bem claro o que é o egoísmo e até onde é o amor próprio. Nós estamos acostumados a pensar que atender às nossas necessidades é um ato de egoísmo, que é mais nobre você deixar suas prioridades de lado para atender as do outro. Por que nós pensamos assim? A gente acha que é mais nobre eu deixar, às vezes, de atender o meu para ajudar o outro. E não. Você tem que preocupar com você primeiro. Não tem como você dar uma coisa se antes você não tem. A gente teve uma palestra aqui uma vez, se eu não me engano, foi o seu Manuel, o André, Alexandre, vocês me corrigem, por favor, se quem aí souber, que falou, se tiver um morador de rua te pedindo dinheiro, não precisa dar não. Aí a gente pensa, pô, eu estou sendo egoísta. O cara vem me pedir ajuda e eu não dei. Eu estou sendo egoísta. Mas quando a gente passa a estudar, a gente vê que isso não é egoísmo. A pessoa precisa da oportunidade de mudar. Ela está naquela situação ali, tem um porquê. Por quê? Lógico, né? Todo caso tem uma exceção. Mas por que a gente foi acostumado a pensar assim? Que é nobre a gente abrir mão da gente? Isso é uma forma... Fazer isso não é egoísmo, é falta de amor próprio. Você dar sem poder dar é falta de amor próprio. Ou até de uma maneira mais sutil, uma forma de alimentar a nossa vaidade. Quando você dá sem poder dar, aquela pessoa bonzinha, faz tudo para todo mundo, duas coisas. Ou ela não se ama, ou ela está alimentando o próprio ego. A vaidade dela. Ela está fazendo por ser vaidosa. Volta no outro lado, Zé. Você tinha feito a pergunta. Por que pensamos assim, né? Você comentou que a gente foi ensinado, doutrinado a ter que fazer para o outro primeiro, né? Você falou. Isso começa lá no Império Romano, na Igreja Católica. A Igreja fez isso. A Igreja criou, primeiro que ela criou a indulgência. E depois ela pôs na cabeça das pessoas que você só ia para o céu se você doasse. E aí ela começa esse processo, porque foi também distorcido a diferença entre caridade e beneficência. Né? Se eu for levar uma cesta, eu não estou fazendo caridade. Caridade você está fazendo aí, dando uma palestra. Caridade, o André vem aqui benzer uma pessoa. Caridade, quando alguém te procura, você cede o seu ouvido para ouvir o lamento daquela pessoa. E a pessoa confunde caridade com beneficência e levar uma cesta. Então a igreja criou isso. E dessa forma, criou-se assim, eu tiro do bolso, eu compro a minha salvação. E isso o egoísmo foi aumentando. Nutre, é uma forma de nutrir o seu egoísmo. Porque um dos braços do egoísmo é a vaidade. É o narcisismo, né? É um dos braços do egoísmo. São formas que nós encontramos de mascarar o quão egoísta nós somos. A raiz é tão profunda, a frase que você falou, né, de Emmanuel, que o egoísmo é a chaga da humanidade, e é mesmo. O negócio, a raiz é tão profunda que nós fomos julgando a camada disso, daquilo outro, para encobertar o quão egoísta a gente é. Que a todo momento a gente quer, de alguma maneira, satisfazer o nosso ego. Né? A gente quer satisfazer a nossa vaidade. Pode mudar, Zé? Ô, José.
eu concordo com o que o Alexandre falou, tem toda uma história cultural, né, por trás. Mas eu acho que tem mais ainda sobre a nossa dificuldade de separar o que é autoamor e autoafirmação. Porque quando é autoamor, a gente sabe que nós somos assim e ainda se ama. Quando é autoafirmação, a gente sabe que é assim, não aceita, e tem uma necessidade de afirmar para os outros que a gente não é, que a gente ainda não conseguiu ser. E aí a gente se torna ainda mais egoísta, porque ao invés de trabalhar dentro de si, você passa para fora. Olha que bacana. Foi o que o André falou, de uma forma diferente. Que ele falou que o egoísta, ele quer mostrar que é, às vezes, sem ser. É só uma forma, então é vaidade. Não tem outra palavra para descrever. Amor próprio é buscar aquilo que almejamos com equilíbrio, sem prejudicar quem está ao nosso redor. Quando eu me imundo de amor próprio, quando eu me encho de amor próprio, a ideia é igual o copo d'água, né? Ele enche, aí ele transborda e vai afetar quem está do meu lado. A ideia é positiva de amor próprio. Quando eu me amo de uma forma positiva, eu vou afetar quem está ao meu redor. Amor próprio é senso de responsabilidade. Saber que você é o único responsável pelo seu sucesso, saúde e vida, tendo ciência disso, você não quer transferir essa obrigação para ninguém. E nós estamos constantemente transferindo as nossas obrigações. Por que a gente transfere as nossas obrigações? Para mascarar as nossas deficiências. É muito difícil eu falar que eu errei. É muito difícil falar que eu preciso de ajuda. E constantemente a gente está transferindo. Eu errei, mas foi por causa disso, daquilo outro. Não, eu errei porque realmente faltou em mim isso. Não, a gente sempre vai caçar uma maneira de terceirizar. O coronavírus está matando. Vamos colocar a culpa naquela ali que não fez isso ou que fez aquilo. Está acontecendo isso, fulano que está fazendo, olha lá para você ver, por causa de fulano aconteceu isso. Não. Vamos entrar sempre que acontecer alguma coisa na nossa vida e que a gente pensar em atacar o outro, em julgar o outro, devemos julgar, né? Mas eu acredito que julgar sem acusar. Dá para entender isso? Julgar no sentido de fazer uma análise se é correto ou não para eu ter aquela maldade, de ir ou não no mesmo caminho. Ter discernimento do que a pessoa está fazendo é certo ou errado, mas não julgar a pessoa ou a intenção da pessoa. Justo. Né? Porque se eu julgo ela, fulano é errado, mas eu não vejo o que há por trás daquilo, tem uma palavra, né? Quando eu não sei me colocar no lugar do outro, chama o quê? Empatia. Me falta empatia. Quando eu não tenho empatia, eu me torno mal. Estou sendo egoísta. Eu não tenho empatia, eu não me coloco no lugar do outro. O que ele pode estar passando naquele momento? Aí eu transfiro a minha obrigação para aquela pessoa. E amor próprio é o equilíbrio. É saber que eu, estando bem, querendo bem para quem está perto de mim, para que junto a gente possa alcançar uma evolução, algo almejado, seja o que for, âmbito material, espiritual, é o equilíbrio que nos vai fazer crescer juntos. Que é o que a gente precisa nessa evolução. E claro, falando de egoísmo, a gente tem que falar, né? Essa aí eu tirei lá do Google. Egoísmo, um entrave à evolução. O Alexandre falou, o André falou, a Elisete falou. O egoísmo, chaga da humanidade, ele tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ou seja, ele trava, obsta significa travar, ele para o progresso moral. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para qual todos os verdadeiros crentes devem apontar as suas armas, dirigir as suas forças e a sua coragem.
E por que nós evitamos de atacar o egoísmo? Porque dói. Autoconhecer dói. Entrar para dentro de você e ver o quão nós ainda estamos longe de alcançar. Vou pegar por base o nosso plano aqui, os nossos irmãos orientais, por exemplo, que eles seguem Buda. Eles seguem os ensinamentos de Buda. Eles fazem o que Buda ensinou a fazer. Nós nos chamamos cristãos e não fazemos o que Cristo falou para a gente fazer. Quão longe nós estamos. E quando a gente vai entrando para dentro da gente, a gente vai vendo que a gente está distante de algo que nós sabemos de como deveria ser. E não o fazemos, não lutamos contra isso, porque nós somos egoístas. Nós estamos cegos pela vontade de ser, de ter, o ser e ter, nesse caso, posições, status. Porque nós vivemos a cultura do eu. Eu tenho que ter tantos seguidores, eu tenho que aparecer tanto, eu tenho que ter meu 1 milhão até meus 35 anos, eu tenho que ter uma casa, um carro do ano, a casa modelo. A gente está tão preocupado com isso, vendo só o que eu quero ser e o que eu quero ter, que a gente esquece de mirar para aquilo que realmente importa. O egoísmo, ele é o excesso do amor próprio, ou do eu. Ele está aliado geralmente ao egocentrismo. São pessoas arrogantes, se consideram referências da verdade e perfeição, tornando-se ineptos para compreender o ponto de vista alheio, acabando escravo do seu próprio ponto de vista e convicção. Ele é escravo de si mesmo. Está vendo? O cara é escravo dele mesmo. O egoísmo é uma via de mão única. No relacionamento com o egoísta, não há troca, não há reciprocidade, não há mão dupla, não há retroalimentação. Os benefícios só vão, não volta. São exímios recebedores e péssimos doadores. Eu coloquei isso aqui de novo para a gente reafirmar e a gente ver que a maioria de nós estamos na posição de egoísta. Quem não tiver, já está indo para outro orbe, está voando. Quem não tiver um pouco de egoísmo aí, está voando já. O egoísta traz consigo a essência do amor objetal. Enquanto há favorecimento, há vínculo. Mas quando acabam os ganhos, acaba a conexão. São motivados por interesse e cortar a mordomia deles não significa que haverá uma mudança. Ao invés disso, eles preferem buscar uma nova relação para nutrir a sua incompletude, que foi o que o André falou. Ele é um ser incompleto. Nada completa ele. Então, ele vai migrando. Eu quero isso, não consegui, eu vou para isso. Já viu que tem pessoa que não para em lugar nenhum, não para com nada? Acabou? Não me serve mais, eu vou para isso. Tem pessoas que são assim com relacionamentos. Infelizmente, é o mundo que a gente vive, é assim que nós estamos. Por isso nós temos que lutar. Eu sempre gosto de falar isso, parabéns para vocês que na noite de sexta-feira, assim, para vocês não, para nós, né? Na noite de sexta-feira preferiram estar aqui do que estar na reunião com um amigo. Que é gostoso você estar na reunião com um amigo, comendo a carninha, um trem qualquer. E vocês, nós decidimos estar aqui, buscando uma forma de melhorar-se. Nessa hora, vem a dúvida, né? Os egoístas são capazes de amar? Sim, são. Um amor ao modo de sua personalidade, recebendo sem dar em troca. É onde estão as relações em que a pessoa impõe e a outra tem que ser submissa àquilo que ela quer. Isso, namoro, casamento, em empresa, em centros religiosos. Se a pessoa te impõe, ela só ama ao molde de sua personalidade, e você
toma ciência disso, essa pessoa dificilmente vai mudar. Casca fora. Casca fora. Se a pessoa não quer mudar, só aceita aquilo que ela quer, vaza. Busque a sua evolução. Isso não é egoísmo. Isso é amor próprio. Você deixar algo que está te fazendo mal é amor próprio. Então é muito bom a gente ter essa noção do que é o egoísmo. E assim, vivendo uma época de coronavírus, eu queria um exemplo de egoísmo no coronavírus, né? Veio na minha cabeça disso, eu precisava de um exemplo. E eu tô assim, nossa, o que eu vou? O que eu vou? O coronavírus veio para expor o nosso egoísmo de uma maneira. Eu vou pôr uma imagem. Eu quero saber, eu quero ver de vocês, se alguém puder falar aí, por que eu coloquei essa imagem? Vai saber na hora. O egoísmo, o que ele faz? Vamos lá. Egoísmo. Coronavírus nos expõe. Vamos ver se alguém saca por que está esse álcool em gel aí. Quando o coronavírus chegou, o que aconteceu com o álcool em gel? Todo mundo correu e comprou o quanto podia, sem olhar que o outro podia vir precisar. Mesma coisa com comida, porque achou que ia ficar enfiado dentro de casa, sei lá quantos dias. Não olhou para ninguém. Olha o exemplo de egoísmo. O cara precisava de um álcool em gel, dava para ele o mês inteiro. Ele foi lá e comprou quantos? Encheu um carrinho. Teve um amigo meu que me falou que lá no mercado, o cara ia fazer compra de carrinho e colocava 5, 6 carrinhos de compra. Mesma coisa quando teve paralisação de caminhoneiro. As pessoas iam correndo, ainda hoje, se fala se vai acabar a gasolina, o que as pessoas fazem? Corre para o posto. Olha a diferença que a gente está no mesmo planeta de evolução com os nossos irmãos. Alguém lembra do caso de Mariana, da represa? Todo mundo lembra, né? O pessoal lá ficou sem água, né? Ficou sem água potável, água para beber. O que aconteceu? O pessoal começou a doar água, né? E quem estava lá, que tinha um comérciozinho de água, fez o quê? Jogou o preço da água lá em cima. Ah, mas eu não sou assim, não. Entra, vamos entrar para dentro da gente. Em algum momento, a gente deu uma dessa. Só ia a gente ir buscando. Mariana é um exemplo. Aí a gente pega... Eu gosto muito do povo oriental. Teve um terremoto, tsunami, sei lá o quê. Zeraram imposto, zeraram sei lá mais o quê. Eles estavam repartindo o que eles tinham para dar para todo mundo na tsunami. Gente, por que essa diferença? Cultural, igual o Alexandre falou? Será que é porque dói na gente ver que a gente é assim, materialista ao extremo, de no momento de aflição do outro a gente querer ainda mais pegar dele? Por que a gente ainda é assim? O coronavírus veio para nos expor mesmo o quão egoísta a gente é. Pois não demorou para chegar a vacina, e quando a vacina chegou, o que o povo estava fazendo? Não aplicando a vacina. Não foi isso que a gente viu nos noticiários? Guardando para vender a vacina, fingindo que estava aplicando. Pensa de uma forma mais grossa o como esse mundo ainda é egoísta. Vamos lá, amor próprio versus egoísmo, para ficar bem claro a diferença. O amor próprio, a camada da alma. Egoísmo, essa aí eu achei na internet, achei bacana, eu falei, eu vou colocar essa aí. A camada do ego. Amor próprio, ser prioridade na própria vida. Egoísmo, querer ser prioridade para o outro. Amor próprio, amor sem condições, amor incondicional. Egoísmo, necessidade de ter atenção ou posse. Para ser, se sentir, ser mais. Amor próprio, saber que você é importante, porque você é importante. Vocês sabem que vocês são importantes? Eu sou importante.
E o egoísmo? Eu querer ser mais importante. Não do que eu mesmo, né? Do que o outro. Amor próprio. Se comprometer com seus sonhos e desejos. Egoísmo. Querer que realizem seus sonhos e desejos. Amor próprio. Aceitar seus defeitos e cuidar deles com amor. Egoísmo. Ele não aceita seus defeitos para se sentir melhor do que o outro. Amor próprio. Saber dizer não para o que esbarra nos seus limites saudáveis. Egoísmo. Dizer não para o outro porque é só a sua vontade importa. Como que a gente está de tempo aí, Marta? Faltam 9 minutos. Eu gosto muito de Bíblia. Então, eu falei assim, eu vou pegar alguns versículos como direcionamento de como nos ajudar, né, com o egoísmo. Marcos 12:31. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Como a si mesmo. Então, antes de você amar o outro, se ame. Aprenda a se amar. 1 Coríntios 13:4-5. O amor ele é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus interesses. Não se ira facilmente. E não guarda rancor. Isso aqui tudo é o que é o amor. Será que a gente realmente sabe o que é o amor? Qual que é a frase do padre Antônio Vieira? Alguém pode falar para nós aí que eu costumo errar ela. Você sabe, Alexandre de Có? Fernando sabe? Fernando sabe? O Alexandre falou, Fernando. Fala aí para nós. Tente ao menos imaginar Deus. Estaremos próximos, mais próximos o possível de imaginar o amor. Não é nem entender, eu achava que era entender. É imaginar o amor. O quão distante a gente está de entender, de aceitar, né, de imaginar o que é o amor. Então, se a gente não ama, é difícil. Aí, para encerrar, Jesus chama a multidão, né? Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, tá aí. Você quer realmente ser cristão? Nós também somos uma doutrina cristã. Somos, André? Isso mesmo, estou certo? Nós também somos a doutrina cristã. Também. Não somos só cristãos, mas também somos cristãos. E sendo cristãos, o que a gente deve fazer? Também seguir os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer ser um cristão, acompanhar ensinamentos de Cristo, porque nós acompanhamos de Cristo, de Buda e de outros mestres também, ele falou simplesmente isso. Negue a si mesmo. Quando ele falou negue a si mesmo, são a gente entrar dentro da gente, ver as coisas que a gente tem para melhorar e combater isso. Que é o que Emmanuel fala. Mira, aponte a sua arma para o egoísmo, destrua isso, para a gente ir embora, tirar essa trave da nossa vida, romper, evoluir. Tome a sua cruz e siga-me. Bom, essa aí era a mensagem, um estudo que eu tinha preparado, né? Espero que tenha sido produtivo. Todo mundo ficou calado, ou entendeu, ou ficou muito ruim, mas espero que tenha entendido. Agradeço a espiritualidade, agradeço o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube, obrigado a todos pela paciência. Que Deus nos abençoe sempre.